É isso aí, minha nação rubro-negra, aqui para mais um vídeo do nosso canal @tmj.nação, o canal mais rubro-negro do Brasil. Não percam um minuto desse vídeo. Muitas notícias importantes, muitas explicações para vocês aqui. Não percam um minuto sequer, fiquem até o final. Se inscrevam no canal, dá essa força aí pra nós, tá? Coloquem lá no YouTube, @tmj.nação. Se inscrevam no canal, deixem o like de vocês, é muito importante. Acionem as notificações no sininho, tudo no YouTube, é de graça, tudo é 0800. Ajuda a gente aí, gente. Vamos deixando aí muitas notícias pra vocês, como sempre. E para que nós possamos seguir com o canal, preciso da ajuda de cada um de vocês. Deixa aí seus comentários nos nossos assuntos, se inscrevam no canal, tudo de graça. Começando das notícias, vamos começar logo por Claudinho, tá? Após os russos recusarem a primeira proposta do Flamengo, que foi 15 milhões de euros, mais bônus por títulos, mais bônus por número de partidas, né? A cúpula rubro-negra pretende ir à Rússia para negociar pessoalmente, tá? O negócio até o momento está sendo conduzido pelos empresários do atleta, tá? O Zenit informou, inclusive, que não quer vender o atleta, não quer vender o Claudinho. Inclusive, eu acho que o Flamengo faz da maneira correta. Segundo informações de pessoas próximas, parentes e outros, e até mesmo do próprio Claudinho, empresários dele, o jogador tem muita vontade de vir para o Flamengo, principalmente porque aproximará ele de um retorno à seleção, assim como foi com Ayrton Lucas, tá? O jogador, o meio atacante Claudinho, pretende vir ao Flamengo pela visibilidade, por ser um clube de massa, pela situação também da Rússia, enfim, tudo corrobora para que o meio atacante venha para o Flamengo. É uma vontade dele. Ele já tem falado diariamente lá na Rússia com jogadores. Não sei se falou com os dirigentes, o mais importante. Não sei se chegou a falar com os dirigentes do clube russo, ou se está esperando o momento certo. Mas o fato é que o jogador quer vir muito para o Flamengo. Então, os dirigentes do Flamengo, a cúpula rubro-negra, pretende ir até a Rússia e negociar pessoalmente. Primeira proposta é normal que seja recusada, né? O Flamengo pretende aí esticar essa corda, ir aumentando aos pouquinhos, esticar essa corda em até no máximo 20 milhões de euros. A cúpula rubro-negra está muito otimista por essa negociação, porém sabe que é uma negociação complicada, uma negociação difícil, uma negociação demorada, né, pelo Brazuca, pelo nosso Claudinho, tá? Mas acredito que esse trunfo que dizem que a diretoria tem, que não é a cláusula de guerra, para mim esse trunfo seria realmente a vontade do jogador em querer vir para o Flamengo e estar com a vontade de vir para o Flamengo. Para mim o trunfo que eles têm é esse. Eu não vejo outra coisa que seja um trunfo, a não ser a cláusula de guerra ou a vontade do jogador, tá? O Flamengo pretende aí desembolsar no máximo 20 milhões. É claro que o Flamengo vai aumentando a proposta de pouquinho em pouquinho. Se aceitarem por menos disso, melhor ainda. Eu creio que o Flamengo e o Zenit da Rússia, eles já deixaram bem claro que não querem vender. Mas se o Flamengo for aumentando a proposta e chegar um bem bolado com esses mesmos bônus por título, com esses mesmos bônus por número de partidas, eu creio que o Flamengo deve chegar em bem bolado entre 17 milhões e 800 mil a 19 milhões de euros. Eu creio que o Flamengo deve chegar em um acordo com o Claudinho e com o Zenit. O Flamengo tem um acordo com o jogador, que seria de 1 milhão e 200 mil reais pelo jogador, com contrato até 2027. É um salário muito bom, né? Inclusive um contrato bom até 2027, né? E agora falta aí o acordo com o clube russo, com o Zenit da Rússia, né? Vamos ver aí como é que vai ficar essa negociação aí com o passar do tempo. Vamos para a próxima notícia, tá? Antes de passar para a próxima notícia, a primeira proposta o Flamengo fez ao Zenit, esses 15 milhões seriam pagos, parcelados, tá? Não é de cara, seriam pagos em 10 parcelas
de 1,5 milhão por 100% dos direitos econômicos do jogador. O Flamengo deseja negociar 100% dos direitos econômicos do Claudinho, beleza? Agora sim, vamos para a próxima notícia. E nós vamos falar aí do Matheus França, tá? Matheus França tá no radar do PSG. O que acontece? O PSG pretende fazer uma proposta de 22 milhões de euros pelo jogador, cerca de 118 milhões e 200 mil reais, falando assim em reais, né? Eu ainda não sei se o Mengão aceitaria uma primeira proposta assim logo de cara, né? Porque o Flamengo faz uma proposta, por exemplo, pelo Claudinho aí, de 15 milhões para ir aumentando. Então eu não sei se o Flamengo aceitaria essa proposta logo de cara. O Chelsea fez aí uma proposta até um pouco maior, que daria cerca de 120 a 121 milhões. 120 entre 120 e 122 milhões do Chelsea. Agora, o PSG ainda não oficializou, não chegou na mesa do Flamengo nenhuma proposta. São as notícias que vêm de lá para cá, que seriam 22 milhões de euros, que gira na casa entre 118 milhões e 200 mil reais. Seria uma primeira proposta. Não sei se o Flamengo aceitaria logo de cara. Eu, se fosse o Flamengo, se fosse da diretoria do Flamengo, se apitasse alguma coisa do Flamengo, não aceitaria logo de cara. Barganhava do mesmo jeito que fazem com o Flamengo também tem que fazer com os outros. Tem que barganhar para ir aumentando, né? Seria uma primeira proposta. O PSG é um clube riquíssimo, o dono do PSG é podre de rico. E realmente essa é uma primeira proposta. Eu acredito sim, eu não quero acreditar que o Flamengo aceitaria uma primeira proposta logo de cara. Não quero acreditar nisso. E acredito que o Flamengo não vai dar esse mole. Se tratando do PSG, se tratando de um clube multimilionário, né? É uma primeira proposta que deve chegar à mesa do Flamengo nos próximos dias, nos próximos 10, 15 dias, não sei. Um pouco mais, um pouco menos, isso aí não tem como prever. Mas eu acredito que o Flamengo deve recusar uma primeira proposta e mandar uma contraproposta ou esperar mesmo uma segunda oferta do PSG, tá? Agora vamos aí para a próxima notícia. Vamos falar aí de uma joia da base que recebeu a ligação do técnico do nosso JS, né? O Sampaoli ligou pro joia da base, o Jean Lucas, um volante de 25 anos, recebeu a ligação. O volante não está nos planos do Mônaco, então o Jorge Sampaoli ligou para ele. Porém, ele preferiu, já tinha um acordo firmado com o Santos, e eu até acho que ele está certo. Ele preferiu o Santos por ter vivido lá um melhor momento. E lá, aqui no Flamengo, ele seria mais um para compor o elenco. Lá no Santos, ele chegaria com o status de titular, né? Chegaria provavelmente para ser titular, por tudo que, pelos jogadores que tem o Santos, pela fase que o Santos vive. Então, até acredito e até gosto dele ter ido por lá, que eu não acho o nosso joia da base é um bom jogador, mas não acho essa Coca-Cola toda, como eu tenho costume de falar aqui para vocês, beleza? Então o jogador tá certo sim em firmar um acordo lá com o Santos e que vá para lá, porque eu acho que, na minha opinião, o Flamengo ele não teria espaço. Eu acho que seria uma besteira do Flamengo contratar esse jogador. É minha opinião, é um achismo meu, opinião minha. Eu acho besteira o Flamengo trazer o Jean Lucas. Graças a Deus ele aceitou. Ah, o jogador é uma merda? Não, não é. É bom jogador. Mas graças a Deus ele aceitou a ida lá pro Santos, tá? Eu não vejo com bons olhos uma vinda dele de volta ao Flamengo. Vamos aí então para a próxima notícia. Esse é que eu quero falar sobre o ranking de torcidas, tá? O ranking de torcidas feitos pelo Globo Esporte e pelo Atlas confirma o esculacho que o Flamengo dá nos torcedores brasileiros, né? Nos times brasileiros. Veja bem, o ranking feito, inclusive pelos dois, ficou na seguinte ordem, do primeiro até o sexto, totalmente igual. O ranking vem com o Flamengo em primeiro lugar, lógico, sempre, com 22%, né? O segundo lugar, longe, distante, uma cidade muito distante do Brasil, vem o Corinthians, com 13%. Segundo lugar, olha a distância, é milhões e milhões e milhões
de torcedores a menos, 13%. Terceiro lugar seria o São Paulo, com 12%. Vindo na preferência, o quarto lugar vem com o Palmeiras, com 10%. Em quinto lugar, aparece o Vasco da Gama, pasmem, mas longe, pequenininho, 6,1%. Tá? Seria o quinto lugar. O sexto lugar vem com o Cruzeiro, 4,34%. Os times do Rio aparecem figurando na décima colocação o Fluminense com 3,5% da pena e o Botafogo em 11º com 3,2%. A soma dos três do Rio junto daria 12,8%. Longe do Flamengo, né? Longe, tá? E ficariam em terceiro lugar os três juntos. Mas o ranking mundial também, agora falando do ranking mundial também, feito através da internet, o Mengão também é disparado. Eu disse, falar com ênfase, é disparado o primeiro lugar. Eu tenho que tirar onda. Nós somos os maiores e as melhores, a maior e a melhor torcida do Brasil e do mundo. A melhor e maior torcida do Brasil e do mundo, tá? Disparado em terceiro lugar até no ranking mundial. Em primeiro lugar até no ranking mundial. Aí eu quero compartilhar uma alegria em falar que os três do Rio junto, o Vasco em quinto lugar com 6,1% da preferência dos torcedores, o Fluminense em 10º lugar com 3,5% da preferência dos torcedores, o Botafogo em 11º lugar com 3,2% da preferência dos torcedores brasileiros. O total dos três chegariam nem em segundo lugar. Os três juntos chegariam em terceiro, não alcançariam nem o Corinthians, que está super longe do Flamengo. Chegariam a 12,8% da preferência dos torcedores, enquanto o Flamengo tem 22% da preferência dos torcedores. Faz um pacote, amassa, embola o papel assim, joga no lixo. Lixo! O Flamengo é disparado o primeiro lugar do Brasil e do mundo. Surtem ou aturem. Surtem ou aturem. Mengão é o primeiro do mundo. E ponto final. Vamos lá. Vamos falar aí do Chelsea. Veja bem. Com a entrada do PSG na jogada, né? Pelo joia da base Matheus França, o Chelsea vem com um papinho furado. Eles disseram que talvez saiam da negociação por ter se tornado uma negociação pública, né? Para mim, isso é apenas um blefe, e ainda mais porque o PSG entrou na jogada, entrou na negociação pelo Matheus França. Então o blefe, famoso blefe que o Marcos Braz faz de vez em quando, isso é apenas um blefe, tá? Agora, o Flamengo deve sim fazer um leilão mesmo para arrecadar o máximo possível pelo joia da base, que é um grande garoto, um grande jogador, até porque lá na frente eles vão conseguir muito mais, entendeu? Vai ser vendido por 120, 130 milhões, o Flamengo queria pelo menos 130. De repente aceita até um pouco menos, o que eu não aceitaria. Mas lá na frente, esse jogador sendo preparado lá na Europa, o nego vai vender por 5 vezes mais esse valor, esse jogador, entendeu? E o Chelsea seria 70% dos direitos econômicos. O PSG não informou se seria, até porque não chegou propostas ainda, se seria 70%, 80%, 90%, 100% dos direitos econômicos. Agora, por esse valor, o Flamengo deve vender aí mais ou menos 70%, 80% dos direitos econômicos. Que o Flamengo tem o costume de sempre ficar com um pouco dos direitos econômicos do jogador para uma futura venda. O Flamengo também embolsar mais, que é de direito, é de lei, é isso aí mesmo. O Flamengo tem que fazer dessa maneira, tá? Gente, encerrando o vídeo, falando para vocês, se inscrevam no canal, dá essa força aí para nós, tá? Deixe seu like, deixe seus comentários nos nossos assuntos. Domingo tem Fla-Flu, minha opinião, 2-0 Flamengo, tá? Deixem os comentários de vocês nos nossos assuntos aí. E o placar do jogo de domingo entre Flamengo e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, 2-1 Mengão. Se inscrevam no canal, @tmj.nação. Deixe seu like. Obrigado a todos vocês. Tamo junto, nação!